Boa noite. Fiz um comentário na internet, fiz na verdade uma postagem na internet sobre educação, falando que havia um processo de decadência da educação, um processo de decadência da própria inteligência brasileira. E um amigo, o Márcio Petruccelli Paixão, que também é doutor em filosofia, escreveu esse belíssimo livro sobre o problema da felicidade em Aristóteles. Então esse amigo Márcio fez um comentário que eu entendi como uma provocação, né, uma boa provocação. Nesse comentário, Márcio diz que um dos responsáveis por essa decadência, né, acentuada nos últimos 30 anos na educação teria sido Paulo Freire. Bom, em primeiro lugar, concordo com o Márcio que uma acentuação da decadência do processo educacional e intelectual brasileiro, né? Enfim. Agora, eu não sei se eu não posso concordar que isso tenha sido devido a Paulo Freire. Eu vejo aí duas tradições na filosofia da educação recente nas universidades. A primeira é uma tradição que é colocada como se viesse do Paulo Freire, tá? E que é uma tradição um pouco menos diretiva, né? Um certo não diretivismo. E há uma segunda linha, que é uma linha mais voltada para a ideia do desenvolvimento das competências e habilidades, né, que tem ali entre os expoentes o Philippe Perrenot. Quando a gente pega os PCN, por exemplo, os parâmetros curriculares, né, quando a gente pega, desde a época do Fernando Henrique, os documentos do MEC, a gente percebe que a linha escolhida pelo Ministério da Educação para orientar a educação brasileira foi justamente a linha do Perrenot, né? Foi a linha da valorização das habilidades e competências no ensino. E habilidades e competências para quê? Para o mercado de trabalho. Tá? A linha do Perrenot é uma linha que deixa a educação completamente subordinada a ideia das necessidades do mercado de trabalho, necessidades dos profissionais, os profissionais necessários do mercado de trabalho devem ser formados na escola, mas não em função de uma formação específica, e sim de uma formação geral, certas habilidades, certas competências que os funcionários devem ter, e entre essa formação geral deve estar a capacidade de se adaptar a novas situações profissionais, tá? Enfim, o MEC adota essa linha, mas a gente vê também ao lado dessa linha, nas universidades, uma linha de certo modo não diretiva. Tá? Agora, eu sou professor na Faculdade de Educação desde 2013. E também tive uma experiência de gestão escolar. Fui proprietário, junto com minha esposa, fomos proprietários de uma escola de ensino fundamental. E é muito interessante perceber que, sob essa outra linha, que não é a de Perrenot, essa outra linha pedagógica, né, que é uma linha na qual se mistura Paulo Freire, se mistura Piaget, se mistura de forma bastante confusa, me parece que não se trata aí realmente de uma orientação pedagógica, não se trata de uma filosofia da educação. Se trata de algo que, na verdade, a gente pode entender melhor se a gente partir da análise, não daquilo que essa linha propõe, mas daquilo que essa linha interdita, daquilo que essa linha proíbe.
é muito interessante porque os professores dessa corrente, dessa segunda corrente, dessa outra corrente, que não é a corrente das habilidades e competências do Perrenot, os professores dessa outra corrente, muitas vezes eles interditam, por exemplo, a utilização de tabuada, a utilização, o ensino da gramática, né, o ensino da, 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 enfim, das regras da sintaxe, né, na língua portuguesa, um ensino direto, por exemplo, dos nomes das cidades, das capitais, né, dos estados das capitais do Brasil. Enfim, eles são contra qualquer tipo de atividade que exija ou um ato de, uh, de decorar um conhecimento ou um ato de compreender uma teoria, né, antes de ir para a prática. E é muito curioso isso, porque a gente vai encontrar situações, por exemplo, em que os professores e as professoras de língua portuguesa, por exemplo, isso eu já vi, e não foi uma vez só, defendiam que se aplicasse aos alunos, por exemplo, Machado de Assis em quadrinhos, Dom Casmurro em quadrinhos, né, para facilitar para os alunos e, enfim, toda uma tradição de não ter mais aulas de gramática, enfim. Uh, enfim, eu encontrei isso bastante na universidade, depois encontrei isso bastante na escola. Quando eu fui dar uma orientação diferente para as professoras, né, que lecionavam na escola, que, que a gente era gestor, as professoras ficaram surpresas, mas como assim? Era o contrário do que elas haviam aprendido. Né? Quando eu indiquei que era necessário fazer com que as crianças lessem livros, né? Quando eu disse que era necessário usar tabuada, usar um método, o método, todos os métodos, né, de alfabetização, como muito bem diz a professora Magda Soares, né, que todos os métodos têm que ser usados, não há métodos interditados. Elas ficavam surpresas porque elas haviam aprendido que há certas coisas que eram proibidas na sala de aula, por exemplo, tabuada, né? Enfim. E aí a gente encontra aquilo que é genericamente chamado de socioconstrutivismo. Na verdade, não é socioconstrutivismo. Na verdade, não tem teoria nenhuma aí, tá? E essa é uma descoberta que eu fiz, que na verdade o que se chama de socioconstrutivismo é um vácuo. Não é socioconstrutivismo nada. Na verdade, você não determina aquilo que na pedagogia brasileira se chama de socioconstrutivismo a partir de teorias, né, positivas ali de certas não, você você identifica esse socioconstrutivismo a partir não daquilo que se constrói, mas das interdições que são feitas, tá? Em relação àquilo que é chamado de o grande vilão, a escola tradicional. Enfim, não se trata do Paulo Freire, não se trata do Vygotsky, não se trata do, do Piaget. Eles não são aplicados. Na verdade, se trata de ser contra um certo espantalho que se entende por meio de escola tradicional, que se entende pelo nome escola tradicional. É isso, tá? Então não é a influência do Paulo Freire. Na verdade, o que é aplicado nas escolas é um vácuo teórico. É um vácuo que é determinado justamente pelo aspecto negativo, pela interdição de certas práticas, de certos métodos, tá? Enfim. E de fato, Paulo Freire não está não tá nos PCN. Não está.
A crítica marxista paulo-freiriana nunca foi incorporada nos PCN. Na verdade, a linha que os PCN seguem é completamente diferente. Não é uma crítica do tipo paulo-freiriana, não é uma crítica do tipo de Ivan Illich, né, que pensou a questão da escola, que inclusive defendia a desescolarização. Não é uma crítica marxista também, como Paulo Freire é marxista. Não é uma crítica marxista da escola como, por exemplo, a de Bourdieu. Não é uma crítica marxista como, por exemplo, a de Andor Dermeval Saviani. Nada disso. Na verdade, é aquilo que se entende aí pelo socioconstrutivismo e coloca-se ali o Paulo Freire como referência, junto com Piaget, etc. É um vácuo, tá? É um vácuo. É um vácuo. Okay? Então, o Paulo Freire não é o responsável. O responsável é simplesmente a ignorância que se perpetua. É a bola de neve do negativo, é a bola de neve do vácuo, é o vácuo que cada vez que amplia a sua vacuidade, né? A cada geração que a gente tem, a vacuidade da inteligência se amplia. É a entropia na educação, tá? Enfim, não é um método Paulo Freire que é o vilão. Na verdade, é o método nenhum que é utilizado em nome de Paulo Freire, em nome de Piaget, que aliás Piaget nunca teve uma teoria pedagógica, né? Enfim, é, na verdade, essas professoras nunca leram Piaget e poucas leram Paulo Freire e poucas entenderam Paulo Freire, tá? É isso, tá? A culpa não é o Paulo Freire, a culpa é da entropia, a culpa da decadência da inteligência brasileira. A culpa é do princípio físico, a culpa é da entropia, ok?